Viana, após o ciclo eleitoral de 2022, veio até criticar o presidente Bolsonaro, dizer que sentia isso, aquilo em relação a ele. A gente vê o prefeito de Belo Horizonte tentando fugir da esquerda, né? Acompanhei aqui a entrevista do prefeito Fuad, ele praticamente que empurrando o Lula para outro candidato, justamente que o governo Lula é um desastre, um antro de corrupção e desordem. Nós sabemos que você fez no verão passado, todo mundo sabe que o prefeito estava fazendo em 2022, estava fazendo o L. É um prefeito que vive num mundo imaginário, um Alice no País das Maravilhas, que BH tá muito bem. E quem acompanha a realidade da nossa cidade vê que não é o caso. Eu acho que a epidemia de dengue, que é muito gerada também pelo nosso presidente Lula, né, que nada fez para combatê-la, ela escancara a precariedade do atendimento de saúde na capital. Principal adversário hoje? Olha, eu acho inclusive que eu sou o único que não foge dessa pergunta, né? Que o pessoal fica com proselitismo. Não, é o entendimento e não sei o quê. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Continuando a nossa rodada de entrevistas com pré-candidatos mencionados no nosso levantamento Data Tempo, o último feito na última semana, estamos aqui com o deputado estadual Bruno Engler, do PL. Olá, deputado, mais uma vez, muito bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar participando com vocês aqui na FM O Tempo. Deputado, quero uma primeira consideração do senhor a respeito da sua posição na nossa última pesquisa estimulada. O senhor aparece na terceira posição com 10,2%, à sua frente o João Leite do PSDB e Carlos Viana do Podemos, e abaixo do senhor Rogério Correia do PT e Fuad Nomando do PSD. Olha, Guilherme, como eu sempre falo, já até falei em outras entrevistas aqui na FM O Tempo, eu sempre recebo com muita cautela a questão de pesquisas, porque a gente já observou que nem sempre é o que vamos ter no resultado eleitoral. Eu mesmo já vivi uma situação em 2020, já até falei disso aqui, que a última pesquisa que saiu à época, no sábado, era do Ibope, colocou que eu estava em quarto lugar com 3%. No dia seguinte, a eleição, eu estava em segundo lugar com 10%. Então, assim, quando a gente olha o retrato da última eleição em Belo Horizonte, da eleição em 2022, a gente observa que para deputado estadual, que é uma eleição proporcional, eu tive 14% dos votos em BH. O Nicolas, que foi a minha dobradinha, que é o grande apoiador meu, teve para deputado federal, que também é uma eleição proporcional, 22% dos votos em BH. Então, a gente acredita que a gente chega com uma força grande no pleito, né, nessa pré-campanha, e a gente, obviamente, analisa, pesquisa, respeita, mas não é algo que me gera grande preocupação. Deputado, a pesquisa revela também que o Belo Horizontino está mais à direita do que à esquerda. Esse é um dado que se mantém desde a pesquisa de setembro do ano passado. A gente falou com você aqui sobre isso, inclusive, no fim de 2023. E aí, pelo nome da direita, quando a gente traz essa diferença entre direita e esquerda, a gente tem o nome do senhor já colocado desde o ano passado e mantido pelo PL. Com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, com apoio do deputado Nicolas, né, que é presidente do PL aqui em Belo Horizonte, o eleitor vai conseguir, na sua opinião, de fato ter essa imagem de que o nome da direita em Belo Horizonte é representado por Bruno Engler? Com certeza, Thalita, você citou aí dois apoios importantes do presidente Bolsonaro, que é a grande liderança de direita no Brasil hoje, do Nicolas, que é o deputado federal mais votado da história da nossa cidade, tem também o apoio do senador Cleitinho, que hoje é o grande senador da direita em Minas Gerais, e naturalmente com o projeto que a gente vai apresentar para Belo Horizonte, com os apoios que a gente tem, vai ficar bem claro que a candidatura de direita em BH é a nossa candidatura, e eu acredito que naturalmente o eleitor que se identifica com esse espectro político vai estar caminhando conosco. No ano passado, nas eleições de 2022, né? Ano retrasado, o senhor caminhou em algum momento pela circunstância eleitoral com o senador Carlos Viana, porque estava todo mundo no grupo de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E sempre havia entre quem analisasse politicamente dizendo: onde é que Carlos Viana tateia com o bolsonarismo, onde é que há diferenças? Para a capital mineira, o que o difere do senador Carlos Viana? As duas candidaturas estão colocadas e nos parece muito claro que tanto a sua quanto a do senador vão seguir até o final na eleição. O que o Bruno Engler tem de diferente nas perspectivas que Carlos Viana tem para a cidade e como se enxerga como um candidato de direita?
Olha, Guilherme, eu acho que a diferença minha pro Viana é o meu posicionamento. O Viana, após o ciclo eleitoral de 2022, veio até criticar o presidente Bolsonaro, dizer que sentia isso, aquilo em relação a ele, e eu tenho essa lealdade, esse alinhamento ao presidente Bolsonaro e ao nosso campo político. Eu acredito que é legítimo ele se candidatar e, chegando o período eleitoral, cada um vai apresentar um projeto para Belo Horizonte, como os outros também o farão, e o eleitor vai ter o direito de escolher. Mas eu entendo que nesse período de pré-campanha e de campanha, como eu disse anteriormente, vai ficar bem claro qual que é verdadeiramente a candidatura da direita em BH e vai ser a consolidação da nossa candidatura. Majoritariamente, Bruno, deve ser uma diferença entre quem está num campo muito próximo do presidente Bolsonaro, mas ambos conservadores. Olha, o Viana, ele se posiciona ali, a centro-direita, também não vou aqui tentar empurrar ele para a esquerda, e nós temos um posicionamento mais firme à direita mesmo, sem titubear. Agora, deputada, em relação à composição de chapa, alguns nomes estão colocados na pesquisa Datatempo, inclusive, acho importante a gente falar isso. São 13 nomes e a gente está conversando aqui com aqueles primeiros 6 colocados, né? Mas a gente sabe que lá no final das contas mesmo, chegando ali a data de outubro, muitos nomes saem dessa disputa e as pessoas começam a entender agora como essas chapas vão ficar. O PL já definiu como que vai ser a chapa em Belo Horizonte. Bruno Engler vai caminhar com quem? Não, isso é uma questão ainda que está em aberto. Na verdade, daqui até agosto tem muita coisa para acontecer. A escolha do vice não é uma escolha exclusivamente minha, isso é algo que passa pelo nosso grupo político, pelo PL, o nosso partido, pelos partidos que vão se somar a gente, o PP já está conosco. Então, assim, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer daqui até agosto e estamos abertos a fazer uma composição, a somar forças e ter uma candidatura cada vez mais sólida. Então, até o momento, o martelo não está batido, não tem nada definido ainda nessa questão de vice, mas certamente será uma pessoa preparada, uma pessoa que vai agregar a nossa pré-candidatura. Pelas suas palavras, deputado, eu posso depreender que por uma decisão nacional do PL, por exemplo, pode ter uma escolha diferente da que inicialmente está sendo discutida por agora. Não tô nem falando do âmbito do PL Nacional, não. Isso aí vai ser uma decisão em conjunto e, obviamente, que se o PL Nacional quiser participar dessa construção é mais do que bem-vindo, mas quando eu falo de grupo, somos eu, Nicolas, o nosso presidente estadual, Domingos Sávio, que participa dessas construções políticas com a gente. Recebemos o apoio do PP, que é um apoio importantíssimo, participa dessa construção também. Não é simplesmente uma escolha individual, uma construção de um grupo político que está caminhando junto. A gente vê algumas candidaturas à direita, algumas pré-candidaturas sendo colocadas na região metropolitana. Em Contagem, por exemplo, a gente tem o Cabo Júnior Amaral, que é do PL, que vai caminhar ali com o Partido Novo. Inclusive, na semana que vem vai estar com a gente para falar sobre a pesquisa de Contagem. A gente tem outras cidades da região metropolitana, Betim, por exemplo, também já há alguns nomes colocados por aí. Mas como que a direita quer se organizar aqui e como que é importante ter essas prefeituras da região metropolitana numa eventual vitória em Belo Horizonte para poder conseguir fazer uma construção política mesmo em Betim, Contagem, Ibirité, cidades que compõem a grande BH? Olha, Thalita, a gente sempre apoia as candidaturas da direita, da centro-direita, principalmente quando a gente vê aqui região metropolitana. A gente sabe que são eleições separadas e nem sempre a gente vai ter resultados semelhantes, mas seria importante a gente ter o máximo de eleições à direita, até por essa questão da gente conseguir trabalhar para simplificar e desburocratizar o relacionamento da região metropolitana como um todo. E nisso a gente fala de infraestrutura, a gente fala de mobilidade urbana, a gente fala de desafios que não adianta a gente querer enxergar Belo Horizonte isolada. Belo Horizonte é uma cidade que geograficamente ela é pequena, mas que ela tem uma ligação muito forte com a cidade da região metropolitana. Então, assim, é importante ter esse trabalho conjunto, mas a gente também não tem dificuldade. Por exemplo, você pega aqui Contagem, onde nós estamos, é evidente que o meu apoio é pro Júnior Amaral, espero que ele ganhe. Mas caso a prefeita Marília seja reeleita, a gente vai ter que conversar com ela para tratar questões de Belo Horizonte e Contagem. Então, assim, não há dificuldade nesse sentido de sentar, dialogar, independente de quem for eleito na cidade da região metropolitana, mas é evidente que a gente torce e vai trabalhar para ajudar os candidatos mais à direita. Eu quero uma consideração, deputado, a respeito de uma declaração que foi dada aqui à Thalita na última semana
pelo o ex-deputado federal e secretário da Casa Civil, Marcelo Aro. Ele disse, olha, nós temos uma negociação em curso para saber, ou apoiaremos Carlos Viana ou apoiaremos Bruno Engler, porque ideologicamente o nosso grupo político tem uma percepção de que são os dois identificados com as nossas pautas. Essas conversas já aconteceram, você já conversou com o deputado, com o grupo político do ex-deputado e do secretário da Casa Civil, Marcelo Aro? Sim, Guilherme, já tive a oportunidade de conversar com o Marcelo Aro. Como eu disse, nós temos um projeto para Belo Horizonte que é aberto ao diálogo e a todos aqueles que querem somar força conosco. E a gente conversa com todos do campo da direita, da centro-direita. Tive a oportunidade, sim, de conversar com o secretário Aro para tratar de um apoio dele, que eu considero, sim, importante, e também para dar uma aproximada junto ao governo de Minas, ao governador Romeu Zema, que eu acho que é uma força política importante nesse processo. Então a gente teve a oportunidade, sim, de conversar, não tem nada fechado, mas a gente está aberto ao diálogo, como eu disse, com todos do campo da direita e da centro-direita. Está mais próximo de uma aliança, considerando que o Podemos tem, neste momento, um candidato colocado? Olha, eu acho que cada cabeça é uma sentença. O secretário, ele tem autonomia para gerir de que lado ele vai caminhar. Ele é uma pessoa que não está em mandato, então ele não tem esse vínculo partidário tão forte, mas a decisão que ele tomar será respeitada. Se quiser caminhar conosco, será muito bem-vindo. Se for caminhar com outra candidatura, isso não muda o canal aberto de diálogo e o bom relacionamento que existe. Deputado, eu falei aqui sobre o nome da direita de ser o seu nome, que está mantido e que está sendo alimentado desde o ano passado. E na esquerda há uma confusão. Os representantes, inclusive, que conversam com a gente aqui, falam sobre isso, sobre a necessidade de uma decisão rápida, exatamente para que o eleitor tenha clareza de qual é o nome colocado de fato pela esquerda que vai tentar disputar a prefeitura de Belo Horizonte. Do ponto de vista de disputa, é uma vantagem para o senhor? Olha, eu acho que realmente o campo da esquerda está muito confuso. A gente vê algumas pessoas do lado de lá tentando se consolidar. A gente vê o prefeito de Belo Horizonte tentando fugir da esquerda, né? Acompanhei aqui a entrevista do prefeito Fuad, ele praticamente que empurrando o Lula para outro candidato, justamente que o governo Lula é um desastre, um antro de corrupção e desordem. Então o prefeito, acho que está querendo se eximir de ter a imagem ligada ao atual presidente, mas todo mundo sabe, nós sabemos o que você fez no verão passado, todo mundo sabe que o prefeito estava fazendo em 2022, estava fazendo o L. Mas, do meu ponto de vista, a gente tem uma candidatura sólida, consolidada, com apoios importantíssimos, e a gente vem forte para as eleições de outubro. E do lado de lá a gente espera como é que essa estrutura vai se organizar para ver quem será o nosso grande adversário. Olhando para esse cenário que o senhor apresentou sobre a entrevista do prefeito Fuad Noman, o senhor considera um político de esquerda ou um político que esteve com a esquerda apenas? Olha, eu considero um político de esquerda e, sinceramente, considero uma pessoa que nega a realidade, né? Eu acompanhei a entrevista do prefeito, o prefeito veio aqui dizer que Belo Horizonte, a cidade, tem o melhor atendimento em saúde. Pô, vai perguntar pro Belo Horizontino se o atendimento tá bom. Então, assim, é um prefeito que vive num mundo imaginário, um Alice no País das Maravilhas, que BH tá muito bem. E quem acompanha a realidade da nossa cidade vê que não é o caso. Inclusive, a saúde é o ponto mais criticado pelo eleitor belo-horizontino na pesquisa Data Tempo. Eu gosto de dizer aqui que a gente está vivendo uma epidemia de dengue, e é claro que isso vai refletir, e também não é exclusivo de Belo Horizonte. Em Contagem, por exemplo, a pesquisa mostra a mesma coisa. Mas é só a epidemia de dengue que faz com que o Belo Horizontino tenha essa visão da saúde de BH? Olha, eu acho que a epidemia de dengue, que é muito gerada também pelo nosso presidente Lula, né, que nada fez para combatê-la, ela escancara a precariedade do atendimento de saúde na capital. Porque no momento que a gente precisa, a gente enxerga a dificuldade, a gente enxerga o cidadão tendo que esperar horas para ser atendido, muitas vezes até voltando para casa porque não conseguiu ser atendido. Então, assim, mostra que realmente não há uma estrutura robusta para atender o Belo Horizontino quando é necessário. Então, acho que a questão da dengue não é o único problema da saúde, mas essa epidemia demonstra a falta de estrutura que a gente enfrenta hoje. Como é que você vê, deputado, caminhos para esse tipo de solução? Porque a gente já teve, por exemplo, e eu vou pegar aqui e fazer uma referência à gestão Alexandre Calil. Havia lá uma crítica das pessoas dizendo, olha, não encontrava médico nos postos de saúde, etc. Tinha uma dificuldade dessa ordem. E teve, acho que podemos constatar, uma melhora nesse cenário. A gente vê faltar profissionais porque estão saindo, mas não aquele mesmo cenário que você tinha de dizer, poxa, mas cadê o médico? Não tá vendo, não sabe da escala ou coisas dessa natureza. Você tem tantos problemas associados à saúde que há
uma gama gigantesca de soluções que precisam ser encontradas. Só tem já algum esboço ou ideias específicas de por qual caminho Belo Horizonte deve seguir, caso seja eleito? Olha, Guilherme, eu entendo que Belo Horizonte é uma cidade que tem um orçamento muito robusto e que esse dinheiro ele precisa ser bem empenhado. Eu acho que falta aqui na nossa capital um investimento em saúde preventiva. Quando você vai para os países de primeiro mundo, o aparato de saúde ele é feito de maneira para que a pessoa não fique doente. E aqui não, aqui é tratar a doença. Você acaba tendo uma dificuldade maior, uma piora na saúde das pessoas e até um gasto maior, porque é mais difícil você combater o problema depois que ele se desenvolve. Então eu acho que a gente precisa investir mais em prevenção, numa saúde preventiva, uma saúde da família. Eu acho que é um dinheiro mais bem empenhado e que vai resultar em unidades de saúde menos cheias, que menos pessoas terão o adoecimento. Então, eu acho que a gente precisa otimizar o investimento em saúde com esse foco na saúde preventiva. Bruno, na entrevista do prefeito Fuad ontem aqui à FM Tempo no Café com Política, o prefeito foi questionado pelo Guilherme, inclusive, sobre uma possível aliança que teria feito com o presidente Lula e ele negou que tivesse uma aliança, um acordo num eventual apoio para a prefeitura para a reeleição. Ele disse que a conversa com o presidente teria passado única e exclusivamente em relação às ações voltadas para Belo Horizonte. E ele elogiou o governo federal, dizendo que o governo tem investido em BH. O senhor enxerga dessa forma? Olha, eu acho que o governo federal ele tem a obrigação de investir em BH, tem a obrigação de investir em todas as capitais, mas como eu falei, o Fuad ele vive fora da realidade. Ele disse, por exemplo, que Belo Horizonte não estava no mapa do governo federal anterior, do governo Jair Bolsonaro. E na verdade, o segundo problema de Belo Horizonte é a mobilidade. Quem apresentou uma solução para a linha 2 do metrô foi o presidente Bolsonaro, juntamente com o governador Romeu Zema. Onde é que estava o prefeito nessa época? Estava dormindo? Então, assim, obviamente que a prefeitura, ela pode e deve cobrar o governo federal. Inclusive, um dos grandes questionamentos que me fazem é: nossa, Bruno, você não gosta do presidente Lula. Se você for prefeito, como é que você vai fazer? Olha, o prefeito não tem que ser amigo do presidente, não. Ele tem, inclusive, que cobrar. E hoje a gente está vendo um prefeito aí muito manso, que só bate palma para o governo federal e não vai de fato apresentar as demandas que a gente precisa. Então, se eleito prefeito, a gente vai ter um posicionamento firme e de cobrança junto ao governo federal. Uma pergunta exatamente neste ponto, deputado. O senhor vê a postura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nos eventos específicos de governo federal e governo de São Paulo juntos, como uma postura a ser repetida caso o senhor seja eleito? Olha, eu entendo que o governador Tarcísio é um bolsonarista de primeira hora e é uma pessoa cuja qual eu me espelho nesse sentido. É evidente que, como governador de São Paulo, ele precisa participar de eventos com o governo federal e ele precisa ter esse diálogo com o governo federal para trazer investimentos para o estado dele. Se eu for prefeito de Belo Horizonte, de maneira semelhante. Não tem alinhamento algum com quem hoje ocupa a presidência da República, mas a prefeitura de Belo Horizonte precisa conversar com a presidência da República e precisa cobrar os devidos investimentos e recursos para nossa capital. Já que a gente está falando sobre apoio, que a gente já citou isso aqui, Bruno, em relação ao governador Romeu Zema, o Partido Novo lançou uma pré-candidatura, que é da secretária Luísa Barreto e do ex-deputado Lucas. Há uma expectativa de que isso mude no final e de que o governo de Minas, o Partido Novo caminhe com Bruno Engler? Olha, Thalita, como eu disse, daqui até agosto tem muita coisa para acontecer. Hoje o Partido Novo tem uma pré-candidatura que é da secretária Luísa, uma pessoa que eu respeito, e se eles caminharem com essa candidatura até o final, a gente vai discutir, dialogar Belo Horizonte e nada impede que num segundo turno o governador caminhe conosco. Caso a gente consiga fazer uma composição e caminharmos todos juntos no primeiro turno, melhor ainda, eu acho que a gente solidifica ainda mais a nossa candidatura como a candidatura da direita aqui em BH. A sua última campanha para prefeito de Belo Horizonte foi pelo PRTB. Numa entrevista recente, o senhor mencionou que o PL tem mais coisas a dar porque tem uma estrutura maior. Além do PL, o senhor terá o PP junto, que também é outro partido grande, com musculatura. Eu queria que o senhor mencionasse especificamente o que esses partidos poderão lhe dar de diferente em relação à última campanha. O tempo de TV eu sei que está contabilizado, porque é importante, o senhor mesmo já mencionou isso nessa entrevista concedida ao Portal J. Mas o que mais está nesse pacote do que os partidos podem ajudar Bruno Engler numa candidatura? Olha, Guilherme, existe um abismo entre o que foi a estrutura da nossa candidatura em 2020 e a estrutura que nós teremos esse ano. Como você colocou, tempo de rádio e televisão, que é importantíssimo, participação nos debates. Em 2020 teve apenas um debate televisionado, que foi o da Bandeirantes, eu não fui chamado,
porque não era obrigado a me chamar. A questão de chapas de vereadores completas que estarão caminhando conosco, são sim atores políticos importantes nesse processo. A questão de estrutura financeira para que a gente possa fazer uma campanha robusta. A questão da gente ter ordem na casa e tranquilidade para caminhar. Guilherme, você vai se lembrar, em 2020 eu fechei um acordo com o PRTB e não foi cumprido. Eles tentaram impor ali um vice na marra, eu fui para a urna com vice judicializado. Então, assim, a gente não tinha uma condição de estar, de fato, tendo uma tranquilidade na disputa política, a gente não tinha uma estrutura para fazer o nosso nome chegar até a população, e mesmo com todas essas dificuldades, nós ficamos em segundo lugar com 10% à frente de candidaturas milionárias. Então, há uma diferença muito grande do que foi 2020 e do que será agora em 2024. Hoje a gente chega muito mais preparado, com uma condição muito melhor para, de fato, estar saindo vitorioso desse pleito. Nós estamos conversando com o deputado Bruno Engler, pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece muito bem, deputado, então vamos aqui às perguntas. Para além do apoio específico de Jair Bolsonaro, o da ex-primeira-dama e dos filhos do ex-presidente, também os terá fisicamente na sua campanha? Com certeza, a gente conta com a presença aqui do presidente Jair Bolsonaro e estende esse convite aos filhos dele, com os quais eu tenho um ótimo relacionamento, e também a nossa eterna primeira-dama, que é uma pessoa também muito querida pela nossa população. O seu principal adversário hoje? Olha, eu acho inclusive que eu sou o único que não foge dessa pergunta, né? Que o pessoal fica com proselitismo, não, é o entendimento e não sei o quê. O meu principal adversário é quem tá na cadeira e a gente vai tirar de lá, foge não anda. Qual é o tamanho da esquerda como adversária de Bruno Engler na eleição? Olha, a esquerda, durante toda a minha vida pública, sempre foi o meu grande adversário ideológico e eu vou continuar combatendo-a. A direita em Belo Horizonte? A direita em Belo Horizonte é a maioria da população e a gente vai apresentar um projeto para atender esses eleitores. Deputado estadual Bruno Engler, pré-candidato também à Prefeitura de Belo Horizonte, deputado pelo PL. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco, deputado. Sempre um prazer estar participando. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Thalita. Obrigado a todos os ouvintes pela atenção.